Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós estamos gratos pelo dia que o Senhor nos concedeu hoje. Estamos aqui na Tua igreja, buscando a Tua face, fazendo a Tua vontade e de modo sairmos daqui vigorados e santificados, Deus. Senhor, eu peço que o Senhor venha abençoar a Tua palavra, peço que o Senhor seja com o Teu servo, mediante a exposição da Tua palavra. Senhor, que vidas sejam transformadas aqui na nossa igreja, de tal modo que pela exposição da Tua palavra todos nós sejamos edificados e que seja mais uma lição para nós levarmos para a semana, Deus, e mediante essa pregação sejamos confortados no trabalho, na escola, em qualquer outra atividade que a gente tiver a realizar. Senhor, venha falar conosco por meio da Tua mensagem. E peço que o Senhor venha abrir os nossos corações de modo que possa ter a Tua palavra, Deus. Eu peço que o Senhor seja com todos os meus irmãos que cá estão, sejam com o pastor que tem trabalhado muito em prol do avanço do Teu reino. Obrigado, Deus, seja conosco de hoje e para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecidos estamos. Amém. Amém. Aproveitar os irmãos de pé. Vamos ler em Mateus, capítulo número 33, capítulo 6, versículo número 33. Mateus 6, 33. E o tema da nossa meditação nesta tarde é honrando a Deus com as primícias. Aleluia. Honrando a Deus com as primícias. Amados irmãos, eu quero dizer à igreja que esta mensagem ela é uma chave mestra para abrir portas. Os irmãos, alguns lembrem-se, outros, se ouvirem pela primeira vez, aprendam. Esta palavra é de ensino, grande ensino. Quem conseguir colocar em prática isto é tremendamente abençoado. Honrando a Deus com as primícias. Mateus 6,33 diz assim a santa palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Amados irmãos, o texto ele diz: se buscarmos a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. E essas coisas vocês podem em casa com calma ler este capítulo que é maravilhoso, onde há um convite a não juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões viram e roubam, mas a juntar tesouros no céu. No céu. Preocupar-se com Deus, com as coisas espirituais, e não tanto com o que vestir, com o que comer, com o que beber. Amém? Os irmãos em casa leiam com calma este capítulo 6 de Mateus. O tema da mensagem é honrando a Deus com as primícias. Antes de entrar com o tema na Bíblia, a honra é uma manifestação de respeito. Eu quando digo que tenho muito amor, mas não faço caridade, eu entro em contradição. Amém? Eu entro em contradição. Hoje, em Castelo Branco, lá no culto, quando os jovens tiveram a oportunidade, um dos jovens falou uma coisa muito interessante. Oh, irmãos, se alguém tiver necessidade e precisar de ajuda, e outra pessoa tiver 2 quilos de arroz, a pessoa que vai pedir ajuda, a pessoa que tem o arroz diz: eu vou orar por ti, eu vou orar por ti. Descansa que eu vou orar por ti. Amém? Obrigado pela oração. Mas o que havia necessidade era do arroz. Isso não convence ninguém de que aquele coração é um coração cheio de amor, porque não consegue praticar caridade. Assim como também em relação, amados irmãos, à honra. Como é que eu posso dizer que honro se eu não respeito? Amém, igreja? Eu só posso dizer que honro a Deus se eu respeitar Deus. Amém, amados irmãos? Os irmãos estão a entender? Glória ao Senhor.
Se amas, mas não fazes caridade, te enganas a ti próprio. Assim como não podes dizer que tens respeito sem dar honra. Glória ao Senhor. Amados irmãos, e primícias? Primícias é a primeira parte de algo, a primeira parte de tudo. Primeiros frutos, primeiro tempo, primeiros lucros, primeiros começos, primeiros sentimentos. Primícias é o primeiro de tudo. Amém, amados irmãos? Glória ao Senhor. O tema da mensagem é honrando a Deus com as primícias. Glória ao Senhor. Amados irmãos, o verso que lemos e tão conhecido é um conceito de Deus para o homem. Amados irmãos, Deus não é carente. Deus não é carente que precise de alimentar o seu ego. Deus não é egoísta. Nada disso. Amados irmãos, esta é uma instrução que tem um objetivo amoroso de Deus. Abençoar muitíssimo a quem, por amor, respeito e honra, queira dar honra a quem a merece. E muito o nosso Deus. O nosso Deus merece honra, amados irmãos? Amém. O nosso Deus merece honra? Amém. Toda a honra? Então o nosso Deus merece as nossas primícias. Amém, igreja? Amém. Primeiro de tudo. Primeiro no tempo. Primeiro nos lucros. Primeiro no sentimento. Primeiro nos começos. Primeiro de tudo. Ele deve ser o primeiro de tudo e em tudo. Aleluia. Amém, igreja? Eu gostava que os irmãos agora pudessem visualizar pela imaginação. Vamos viajar na imaginação e vocês vão, aleluia, pensar no dia do vosso aniversário e na vossa festa de anos. Pensa agora nisto, ok? Pensa agora nisto. Vamos fazer um exemplo, só 2 ou 3 segundos. Fecha os teus olhos agora. Não olhes para nada, não vejas. Fecha os teus olhos agora, em nome de Jesus. Aleluia. Imagina a tua festa de anos. Sabes quando fazes anos? A data, o dia, o mês, o ano. Tu vais fazer anos, tens a tua festa de anos. Aleluia. Estás prestes a fazer anos e só podes convidar 7 pessoas. 7 pessoas. Pensa para ti mesmo agora. Quem tu convidavas? De todas as pessoas que tu conheces, 7 pessoas. Só podes convidar 7 pessoas. Aleluia. Eu sei quem tu convidavas. Tu convidavas as 7 pessoas que dás mais honra. Esta equação nunca falha. Agora continua com os teus olhos fechados só mais uns segundos. Imagina que só tens capacidade para um bolo que dá para 7 fatias. E está na hora de cortar o bolo e distribuir as fatias do bolo. A quem davas a primeira fatia? A quem davas a primeira fatia? Eu sei a quem davas a primeira fatia. Darias à pessoa que para ti a consideravas com mais honra. Sempre damos primeiro a quem amamos mais e damos mais honra. Igreja, honrar a Deus com as primícias é colocar Deus sempre no seu lugar, que só pode ser o primeiro. Deus não quer o bolo todo. Deus quer a primeira fatia. Assim podemos nos referir a tudo em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Podes abrir os teus olhos. Quem é que davas a primeira fatia? A primeira fatia do Senhor. O primeiro do teu coração. Fala de sentimentos. Se Ele for o primeiro nos teus sentimentos. Oh, é tão bom. O primeiro no teu tempo. Fala de ocupação. Não faz outra coisa. Primeiro do que te ocupares com Ele. Não sentes outra coisa. Primeiro, Ele. E também o primeiro dos teus lucros. Estão desejosos de receber o ordenado para comprar um telemóvel novo? Estão desejosos de receber o ordenado para conseguirem comer a tal comida? Estão à espera há tanto tempo? O primeiro
primeiro deve ser para Deus. Deve ser retirado para Deus. Amados irmãos, muito poucos conseguem fazer isto. Muito poucos mesmo. E por isso não têm esta intimidade com Deus que o irmão falava e que deveriam ter. Amados, começamos na primeira mudança. Mas vamos acelerar um pouco e aprofundar um pouco mais esta matéria de honrar a Deus com as primícias. Amém, igreja? O primeiro mandamento é: primeiro, amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Amém, igreja? Amém, Amém, igreja? Amém. Amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. Sabem o que diz lá em Lucas 14:26? Diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e sua mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aborrecer o pai, aborrecer a mãe, aborrecer os filhos, irmãos, sim, tomadas de posição, tomadas de posição. Se eu tiver que aborrecer o meu pai, ou aborrecer a minha mãe, ou aborrecer o meu filho, ou aborrecer o meu patrão, ou aborrecer seja quem for, para cumprir a obra que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu aborreço. Porque Deus está primeiro. Amém, igreja? Pensam que vim trazer paz à terra, vim trazer dissensão, filhos contra pais, pais contra filhos. Sabem porquê? Há que tomar posição. E a posição é colocar Deus em primeiro lugar. Ah, Deus egoísta, Deus mau. Não, não. Deus está mostrando uma chave mestra que abre, amados irmãos, portas para a nossa vida. Deus é adorado por anjos, arcanjos, serafins, querubins. Ele é adorado por toda a corte celestial. Deus não precisaria de nós. Ele está demonstrando uma lei, a lei das primícias instituída por Ele, que tem benefícios essencialmente para ti e para mim, se a colocarmos em prática. Amados irmãos, por favor, vamos lá a Romanos agora. Romanos no capítulo número 11, versículo número 6. Romanos 11, 6. Eu quero trazer um versículo que não é muito falado. Glória ao Senhor. A citação, Romanos 11, glória ao Senhor, glória a Jesus. Irmãos, a citação não está certa, glória ao Senhor, glória a Deus. Amados irmãos, até o final da mensagem eu vou encontrar este texto, amém? As primícias foi uma lei instituída por Deus, e para que possamos entender, eu gostaria de falar acerca de 3 pontos que trazem esclarecimento acerca desta matéria. Amados irmãos, a lei das primícias foi criada por Deus para entendermos que Ele deve ser o primeiro e ter de nós o primeiro. Ele mesmo afirma: eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Devemos também perceber, amados irmãos, através de conceitos bíblicos que talvez nunca tenhas ouvido pregar, como funciona a lei das primícias. E por fim, perceber os benefícios que temos de executar esta lei e passar a honrar Deus na nossa vida com as primícias. Aleluia. Amados irmãos, se as primícias, ou seja, o primeiro que damos, é santo, todo o resto é. Ou seja, o primeiro que damos santifica o restante que ficamos. O versículo que eu estou à procura e não encontro diz que se as primícias da semente é santa, toda a massa o é. Se as primícias da raiz é santa, todos os ramos o são. Procurem aí, por favor, no Google. Romanos
11:16. Obrigado, glória a Deus, glória ao Senhor. Vamos lá ao versículo, é 11:6, é 11:16. Ok, glória ao Senhor. Diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Ó igreja, repitam comigo. Não estávamos a encontrar este versículo, vamos repeti-lo para nunca mais esquecer. Por favor, repitam comigo. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Reparem, o verso que lemos diz: e se as primícias, ou seja, o primeiro que damos é santo, todo o resto o é. Ou seja, pensem comigo, o primeiro que damos santifica o restante que ficamos. Amém? Amém. Se damos o primeiro tempo ao Senhor, Ele santifica o nosso tempo. Se damos o nosso sentimento ao Senhor, Ele santifica o nosso. Se damos, amados irmãos, os lucros em primeiro lugar a Deus, Ele santifica a nossa dispensa. Os irmãos estão entendendo? Glória ao Senhor. Ser o primeiro no coração santifica os nossos sentimentos, nos livrando de sofrimento no coração e alma. Os maiores sofrimentos são onde? São no coração e na alma. Entendem? Se ele for o primeiro no tempo, Ele santifica todo o nosso tempo. E deixamos de perder tempo a nos enganar no caminho. E Ele dirige a nossa vida ao ponto de termos tempo para tudo. Amém, igreja? Glória ao Senhor. E se Ele for o primeiro nos frutos ou lucros, fala de Deus santificar os nossos bens para que o diabo não roube nada. Deus é o teu primeiro? Pensa. Deus é o teu primeiro? Deus é o teu primeiro, igreja? Amém. Há muitos que não estão. Há muitos que estão a ser sinceros. Não é? Deus é o teu primeiro, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Amados irmãos, dás a primeira fatia ao Senhor? Amém. A primeira fatia do bolo é para o Senhor? Amém. Ele é o mais honrado na tua vida? Amém. Glória a Deus. Cuidado, amados irmãos, com aquilo que nós afirmamos. Possamos dizer isto pela fé em alguns aspectos da nossa vida, como gostaríamos que isto fosse mesmo verdade. Amém, igreja? Amém. Como gostaríamos que isto fosse mesmo verdade, porque Deus sabe que muitas vezes temos trocado o Senhor por outras coisas e Deus não tem sido o nosso primeiro. Amados irmãos, Deus instituiu a Israel esta lei, e para reforçar esta lei das primícias, mandou que o povo celebrasse, houvesse uma celebração. E é conhecida uma festa, a festa das colheitas ou a festa das primícias. Amados irmãos, o verso que lemos em Romanos 11:16, aleluia, fala: se as primícias são santas, também a massa o é. Entendem? Este versículo ele faz alusão ao que acontecia nesta festa. Sabe o que é que acontecia nesta festa, amados irmãos? Entregavam o primeiro feixe de cereais cortado ao sacerdote. Este movia o feixe, abençoava o feixe, e assim todo o resto era abençoado. Amados irmãos, quando as espigas começavam a crescer e havia necessidade da colheita, eles iam lá, e o feixe era assim que eles faziam: abraçavam com uma mão e com a outra cortavam. É um feixe, um molho de trigo, e paravam imediatamente o trabalho, e aquele primeiro feixe era entregue ao sacerdote e diziam: aqui está o primeiro feixe, aqui está. O sacerdote o movia, era assim que fazia no templo e consagrava ao Senhor. Os irmãos estão a entender? Amém. Glória ao Senhor. Diz que se a primícia fosse santificada, fosse entregue, todo o resto, toda a massa o era. Glória ao Senhor. E o povo era tremendamente abençoado, fazendo e cumprindo esta lei do Senhor. Aquela oferta era como uma raiz que depois desenvolvia, multiplicava para ramos. Sempre a lei das primícias funcionando em nome do Senhor Jeová. Amados irmãos, outra coisa interessante
é que eles faziam isto no primeiro dia a seguir ao sábado. E tudo tem um significado. Apontava para domingo, ou seja, para Jesus, que é a primícia daquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Amém, igreja? Amém. Glória ao Senhor. Amados irmãos, a vida eterna é a nossa esperança cristã. Porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Amém? Interessante que um feixe é um conjunto de espigas, não é só uma, é um conjunto de espigas de trigo. Quando Jesus ressuscitou, vocês sabiam que muitos sepulcros foram abertos e muitos ressuscitaram com Ele também? Amém. A palavra de Deus no Velho Testamento apontando para Cristo, apontando para o Novo Testamento. A palavra de Deus é bela quando nós a mastigamos e degustamos este sabor tremendo que o Senhor nos faz sentir através desta comida maravilhosa. Jesus, como primícia, santificou toda a massa. Ele mesmo disse, se um grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. E o trigo faz o quê, meus irmãos? Faz a massa, faz o pão. Amém, igreja? Glória ao Senhor. Sabe o que é que Salomão dizia lá em Provérbios 3, 9 e 10? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amados irmãos, o Senhor não precisa de ofertas. Acham que o Senhor precisa de ofertas? Deus não instituiu as ofertas porque precisa delas, mas para provar o nosso coração. Amados irmãos, o dízimo funciona como uma semente e é para nosso benefício. E mesmo assim, nem 20% da igreja consegue dar o dízimo. Não consegue dar o dízimo. Senhor, tu sabes todas as coisas. Dízimo é uma 10ª parte. Não consegue dar o dízimo. Se a igreja aqui toda desse o dízimo, o pastor não precisava estar com uma direta como estou. Não precisava. Vocês conseguiam pagar o ordenado ao pastor para ele estar mais tempo com as ovelhas. Eu quero dizer uma coisa à igreja, amados irmãos. O pastor vai ser chamado a atenção por Deus por não fazer algumas coisas que devia fazer às ovelhas. Vá! Mas as ovelhas vão ser chamadas a atenção ao pastor. Por Deus, pelo facto de fazerem o pastor sofrer até dizer chega. Amados irmãos, para conseguir levar a obra a cabo. Posso ouvir um amém da igreja? Amém! Aleluia, glória ao Senhor. Se Jesus fosse as nossas primícias, oh, se fosse a primícia do nosso tempo, se fosse a primícia do nosso coração, se fosse a primícia do nosso lucro, tanta coisa que mudava, tanta coisa. Amados irmãos, alguns homens que eram fiéis nas primícias das suas ofertas, passaram pela experiência de Deus. Deus lhes pediu muito mais, e mesmo assim foram fiéis. Homens de grande honra, que tiveram que honrar muito o seu Deus. Tu queres ter honra? Queres ser honrado? Tens que honrar muito o teu Deus. Abraão teve que honrar o Senhor com a primícia do seu filho. Amém, igreja? Que não era uma oferta, não era um dízimo. O filho. Sabem o que é que ele disse ao Senhor? Toma, Senhor. Aquele filho, amados irmãos, era o filho da promessa. Era o seu primogênito e unigênito filho. O filho da promessa. Ele não questionou, ele disse, Senhor, tu queres o meu filho? Eu dou-te o meu filho. Depois daquela experiência, é claro que o Senhor não permitiu que ele matasse o filho. Mas o Senhor testou o seu coração. Depois daquela experiência, o Senhor diz a Abraão, Abraão, anda cá, quero passear contigo. Sobe o monte. Abraão, estás a ver os teus olhos veem? Até onde os teus olhos vão? Estás a ver? Tudo eu te darei. Onde a planta do teu pé pisar é teu. Porque agora eu sei verdadeiramente que tu me amas. Amém, igreja? Amém. Estavas-me a dar a primícia do teu filho. Glória ao Senhor. Amados irmãos, o Senhor arranjou uma solução. Disse a Abraão, Abraão, olha, não precisas matar o teu filho. Está ali um cordeiro. Olha ali um cordeiro, preso com as hastes lá nas silvas. Vai buscar o cordeiro e mata esse cordeiro. Sabes uma coisa, Abraão? Para o meu filho não há substituto.
Eu vou entregar a minha primícia por causa de amor, do meu amor à raça humana. Entendem, amados irmãos? Cristo morreu na cruz do Calvário, a primícia de Deus. Oh, glória ao Senhor. José colocou Deus em primeiro lugar e não pecou com a mulher de Potifar e foi preso vários anos. O diabo te odeia porque quer ser o primeiro e tirar o devido lugar de Deus. Ele quer ser o primeiro através da internet. Ele quer ser o primeiro através do entretenimento. Ele quer ser o primeiro através de qualquer coisa, menos que Deus seja o primeiro. E aparecem situações lógicas, parece que lógicas, racionais na nossa vida. Mas Deus entende. Mas Deus sabe. Deus sabe que se tu o colocares em primeiro lugar, tens a bênção. E Deus sabe também que se não fizeres, a ausência dela. Cedraque, Mesaque e Abdenego, por Deus ser o seu primeiro, não se ajoelharam perante a estátua e foram colocados na fornalha de fogo. Daniel foi mandado para a cova dos leões. Os apóstolos sofreram martírio porque Jesus era o seu primeiro. Amém, igreja? Tem que ser. Tem que ser. Mauro, tem que ser. Tem que ser. Tenho que ir à igreja porque tem que ser. Se eu não for à igreja, o meu pai fica zangado comigo. Se eu não for à igreja, o pastor fica zangado comigo. Ele deu-me uns ténis outro dia, deu-me uns sapatos outro dia. Se eu não for à igreja, o meu avô fica triste comigo. Tem que ir, tem que ser, tem que ser. Amados irmãos, uma falso avivamento. Quando nós amamos mesmo, não tem que ser, né? Tem que ser, não. É porque é, já é. Entendem, amados irmãos? Glória ao Senhor. Se o Espírito Santo hoje te mandasse fazer alguma coisa difícil para ti, para demonstrares que Deus é o teu primeiro, que farias? Que farias? Se Deus hoje te pedisse o maço de tabaco, e se Deus hoje te pedisse a droga, e se Deus hoje te pedisse o álcool, e se Deus hoje pedisse tanta coisa que está em primeiro lugar, o que é que tu farias? Eu li acerca de um jovem que bem cedo percebeu a importância da lei das primícias. Deus deu ordenado, o seu primeiro ordenado todo inteiro a Deus. Outro deu uma bicicleta que lhe custou muito caro. Há vários exemplos práticos de algumas pessoas que colocaram isto em prática e receberam de Deus muito mais. Muito mais. Que estavas disposto a deixar para trás para colocares Deus em primeiro lugar? Até onde vão as tuas forças? Até onde vai o teu amor? Amados irmãos, eu não quero demorar muito mais. Mas antes de entrar na conclusão, desejo deixar algumas passagens bíblicas onde talvez nunca tenhas ter percebido como esta lei das primícias tem um poder e valor tremendo. Deus deu uma ordem ao seu povo para consagrarem a Ele os primeiros frutos do ventre de suas mulheres, do ventre de seus animais e também o fruto das terras. Este era e é um princípio bíblico. Amém, igreja? Eu gostava de deixar alguns exemplos bíblicos para melhor entendimento desta matéria. Lá em Gênesis, amados irmãos, se quiserem acompanhar, no capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículos... Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 7. Gênesis 4, 3 a 7. Diz assim a santa palavra do Senhor. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Digam comigo, ao cabo de dias. Ao cabo de dias. Ok. Versículo 4. E Abel trouxe também dos primogênitos. Digam comigo, por favor, primogênitos. Ok. Das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Amados irmãos, sempre tenho ouvido pregar esta mensagem em relação que Deus recusou a oferta de Caim porque Caim não entendeu que era através do sangue que apontava Cristo. Mas irmãos, aqui a matéria é outra. Aqui é outra coisa. O Abel estava a
a oferecer aquilo que tinha. E o Caim estava a oferecer aquilo que tinha. Só que há uma pequena diferença. O Abel ofereceu a primícia e o Caim ofereceu o resto. Os irmãos estão a entender, amados irmãos? Se calhar nunca tinham ouvido falar acerca disto. É por causa do sangue. Não. Abel ofereceu as primícias e Caim ofereceu o resto. Senhor, eu vou me levantar. Senhor, tu sabes que eu estou com pressa. Eu tenho que apanhar um comboio. Senhor, depois eu oro. Depois eu leio. Senhor, depois eu leio. Não! É o primeiro tempo. Nem que seja o primeiro minuto. É dele. O resto fica contigo. O primeiro é dele. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Senhor, tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que há esta urgência em pagar isto, há esta urgência em pagar aquilo. Oh, Senhor, tu sabes, Senhor. Chega ao final do mês, não tem a bênção do Senhor, não chega. Senhor, eu vou ao próximo mês, eu junto os dois, eu junto os três. Não funciona. Com Deus não funciona. Tem que ser o primeiro. Senhor, tu sabes, Senhor, é culto de Santa Ceia. Oh, Senhor, eu entendo, eu percebo, mas eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir ali. Há coisas para fazer, Senhor. Oh, Senhor. O primeiro é do Senhor. Fica com o resto. Fica com o bom todo. Mas a primeira fatia é do Senhor. Se não fizeres assim, não tens a bênção do Senhor. Não entendes nada de Deus ainda. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Aleluia. Amados irmãos, reparem que no versículo 6 o Senhor disse a Caim, porque tirastes e porque descaiu o teu semblante, versículo 7, se bem fizeres, não haverá aceitação em ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, ou seja, o teu primeiro. E sobre ele dominarás, sobre o teu pecado. O teu primeiro. Os irmãos estão a entender, amados irmãos? Esta mensagem, este versículo, subentendemos que Caim sabia, tinha sido instruído, que as primícias eram para o Senhor, não era o resto. Não eram as verduras que já ninguém queria. Estão a entender, amados irmãos? As verduras amarelas, já ninguém queria. Não. As primeiras. A primeira laranja, a primeira maçã, o primeiro feixe de cereais, a primeira coisa, a primeira fatia. É sempre para a pessoa que nós damos mais honra. Começa a praticar isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, a minha casa, a minha família inteira. Oh Senhor, tu sabes, eu não posso. A família inteira que venha à igreja comigo, ou então fique à espera de mim lá em casa, com o meu pai. Eu vou à igreja. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou cumprir a minha parte. Amados irmãos, isto é exigido mais. Deus deu o seu primeiro. Amém, amados irmãos? Amém. Glória ao Senhor. Deus deu o seu primeiro. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Amados irmãos, glória a Deus. Êxodo, capítulo 4, versículos 22 a 26. Êxodo 4, 22 a 26. Glória ao Senhor. Reparem o que o Senhor Jeová diz a Moisés. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Digam comigo, meu primogênito. Agora eu leio. E eu te tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu, digam comigo, primogênito. Não me destes aquilo que eu mais amo? Eu vou tirar-te aquilo que tu mais amas.
porque tu não sabes, ainda não entendestes, que eu sou o primeiro. Amém, igreja? Amém. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Reparem agora o versículo 24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Amados irmãos, pensem comigo. Pensem comigo. Já coisas que vocês nunca tinham ouvido. Pelo menos aqui pregamos a Santa Palavra e cavamos fundo, amados irmãos. Moisés tinha ouvido do Senhor. Diz a Faraó que ele tem que libertar o meu primogênito. O meu primeiro. Porque senão eu mato o primeiro dele. Amados irmãos, sabe o que é que estava a acontecer? O líder Moisés não tinha feito aquilo que Deus mandou fazer ao seu primogênito, que era circuncidá-lo. E o Senhor disse: Moisés, o teu filho está circuncidado? Não está? Então eu vou matá-lo. Ele foi à pressa, apanhou uma pedra aguda, circuncidou o filho à pressa, para que Deus não matasse o filho. A minha não entendeu. Chamou Moisés de sanguinário. Chamou Moisés de sanguinário. Por ter chamado Moisés de sanguinário, foi para casa e não participou em muitos milagres e muitas coisas que Moisés participou, porque ela não entendeu. Ela não percebeu. Moisés não estava a ter legalidade para dizer aquelas coisas, porque o seu próprio filho não tinha sido circuncidado, o seu primogênito. Os irmãos estão a entender a lei da primícia? Glória ao Senhor. Se Faraó não deixasse o povo de Israel sair, perderia o seu primogênito. Aconteceu isso. Moisés não podia exercer autoridade perante o Egito, porque ele próprio não tinha consagrado o seu primogênito com a circuncisão. O fez à pressa, Deus o matava o seu primogênito. Amados irmãos, é urgente perceber que a lei, que a prática da lei das primícias traz consequências espirituais de bênção ou juízo. Amém, igreja? Vamos lá para o último exemplo bíblico, em Josué, capítulo número 6. Mais uma coisa que se calhar vocês nunca tinham ouvido. 6, 18, 19. 6, 18, 19. Diz assim a palavra do Senhor: então somente guardai-vos do anátema, para que não vos meteis em anátema, tomando dela, e assim façais. Maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Amados irmãos, os israelitas estavam proibidos de ficarem com alguma coisa desta cidade de Jericó. Certo? Porque ela era amaldiçoada. Sempre ouvi falar isto. Ela era amaldiçoada. Não será amaldiçoada os tesouros de ouro e de prata iam para a casa do Senhor? Ou Deus era egoísta? O povo não podia ficar com nada, porque era para a casa do Senhor. É isso, amados irmãos. Isto tem um significado mais profundo. Sempre ouvi pregar que não poderiam ficar com nada porque eram coisas amaldiçoadas. Mas afinal o ouro podia ir para o templo? Amados irmãos, pensem comigo. Aquela cidade era a primeira de Canaã. A primeira. E a primícia pertence a Deus. Para eles conquistarem todo o resto, iam destruir aquela cidade e ficar sem nenhum despojo. Porque a primeira era para Deus. O primeiro é sempre para Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Esta cidade estava sendo como a primeira. E destruída, estava dando poder aos israelitas de conquista de todo o resto. O princípio que lemos em Romanos 11:16. Se a primícia é santa, toda a massa é. Se a primícia da raiz é santa, todos os ramos o são. Amém, igreja? Amém. Mas eles perderam a segunda batalha.
uma pequena cidade chamada Ai. Sabem porquê? Porque alguém roubou, Acã roubou qualquer coisa e escondeu debaixo da sua cama o que escondeu. E por causa disso, eles perderam a batalha logo na cidade a seguir. Tudo aquilo teve que ser destruído para voltarem a ter em si mesmo o poder de conquista. Se não colocares Deus em primeiro lugar, não tens em ti o poder de conquista. Ficas com o primeiro, mas o resto desaparece. Os irmãos estão entendendo, amados irmãos? Estão entendendo, amados irmãos? Glória a Deus. É tempo de ficar em vossas casas estocadas e o meu templo vazio, a minha casa vazia. Em Ageu. Depois perguntam porque é que as coisas não correm bem, porque é que as coisas desaparecem. Até o pouco que vocês têm, eu sopro para que desapareça. Porque eu não sou o primeiro. Eu não sou o primeiro. O tem que ser, Mauro. Tem que acabar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se vierem aqui à igreja, por mim ou por qualquer coisa, que não seja por Deus, não venham. Não venham, amados irmãos. Não venham. Venham por Deus. Porque Deus está aqui. E se Deus for o primeiro para ti, Ele que está aqui vai responder às tuas orações como tem feito. Os anjos estavam lá à porta da igreja do Carregado. São os anjos que estão aqui à porta também. Amém, igreja? Amém. Glória ao Senhor. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Vocês sabem, para vocês saberem, vocês sabem quando é que aconteceu isto lá na igreja do Carregado? Sabem quando é que aconteceu isto? Aconteceu depois de todos os irmãos do Carregado, terem entregue ao Senhor 15 dias de oração e jejum, desde as 23 horas até ao meio-dia do outro dia. Das 23 às 24 estávamos em direto, uns com os outros, orando, intercedendo pelo Carregado. 15 dias. Há que pagar o preço. Se Deus for o primeiro, Ele sempre honra. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Eu quero concluir. A lei das primícias é lá geral. Mas desejo terminar esta meditação de hoje fazendo o foco da importância do nosso culto hoje, que é o culto de Santa Ceia. Se Deus é o teu primeiro, honra-o tomando a Santa Ceia. Onde estão os irmãos que podiam estar aqui a tomar a Santa Ceia? Estão profissionalmente ou doentes? Ok. Mas mesmo assim, aqueles que vão tomarem a Santa Ceia deveriam falar comigo e dizer: pastor, eu quero tomar a Santa Ceia. Não passem um mês sem tomar a Santa Ceia. Se tiverem que alguma coisa inalteravelmente, estão enfermos, estão numa cama do hospital, estão trabalhando, não podem. Ok? Falem comigo, que eu vos dou a Santa Ceia. Glória ao Senhor. Se Deus é o teu primeiro, honra, tomando a Santa Ceia. A primícia da Santa Ceia foi instituída por Jesus, no texto que lemos todos os meses em 1 Coríntios 11:23. É de longe o culto mais importante do mês. Quem faltar por motivos fúteis desonra a morte de Cristo na cruz. Quem faltar com uma justificação forte pode e deve pedir ao pastor para lhe dar a Santa Ceia no outro dia. Sabe uma coisa, amados irmãos? Um judeu que não tomasse a Páscoa era banido do povo. Eu não quero tomar a Páscoa. Ok. Então também não pertence ao povo de Israel. Desaparece aqui para fora. E a Páscoa era apenas, amados irmãos, apenas algo físico. Um grande livramento, amém? Mas algo físico. A Santa Ceia representa algo espiritual. Amém, igreja? Fiquemos de pé no nome de Jesus, por favor. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Eu quero orar. Fazer uma única oração hoje. Oração no sentido de pedir misericórdia a Deus. Misericórdia a Deus. Por não conseguirmos o colocar em primeiro lugar na nossa vida. Em primeiro lugar, no nosso coração, sentimento.
Em primeiro lugar, do nosso tempo, ocupação. Em primeiro lugar, dos nossos lucros, frutos, rendimento. Faz isso em nome de Jesus. Começa a colocar Deus em primeiro lugar. Começa a colocar Deus em primeiro lugar. Eu só quero o primeiro. O primeiro. O resto é teu. E será muito abençoado. Posso ouvir um amém na igreja? Oremos. Meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença em nome de Jesus para te agradecer todas as coisas, Senhor. Oh, Senhor, como é mais fácil pregar uma mensagem de evangelismo, uma mensagem, Senhor, onde, Senhor, mostramos a tua característica de amor, de cura, de poder. Mas hoje, Senhor, tu nos tens permitido falar acerca de algo mais complicado, Senhor. Oh, Senhor, perdoa pelo amor do teu nome todas as vezes que nós não conseguimos te colocar em primeiro lugar. Todas as vezes que o nosso coração e o nosso sentimento, oh Deus, foi para outro lugar. Senhor, perdão pelo nosso tempo. Quantas vezes temos perdido o nosso tempo nas coisas que não interessam, Pai, e não colocamos o nosso tempo em primeiro lugar. Oh Senhor, o nosso dinheiro serve para tudo, Pai, para todo tipo de entretenimento, Pai. Oh Deus, para alimentar egoísmos. E para ti, Senhor, é as sobras. Para ti é as sobras. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Ajuda-nos a mudar, Senhor. Ajuda-nos a mudar pelo amor do teu nome, Senhor. Ajuda-nos a colocar-te realmente em primeiro lugar e confiar em ti. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Todo o povo possa dizer amém. 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 E amém. Aleluia. Eu gostava